Olá, bom dia, tudo bem com você? Nesta manhã eu quero deixar então mais uma vez uma palavra de amor, de edificação, pedir licença para entrar aí no seu lar, para mais uma vez a gente falar mais uma vez sobre as mulheres da Bíblia. Mas eu quero começar hoje diferente. Como eu quero começar orando para você, tá? Por mim e por você. Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que abençoe. Senhor, que abençoe a minha casa, que abençoe a minha vida, que abençoe a vida dos meus filhos, abençoe a vida da pessoa que está aí do outro lado, Senhor, estando conosco neste momento, Senhor, de devocional, onde nós estamos, Senhor, falando acerca da Bíblia, Senhor, das mulheres da Bíblia. E eu não tem como falar das mulheres sem falar dos homens, né? Porque nada é um fato isolado. Ninguém veio para esta terra, né? Sem depender, sem interdepender de alguém. Então, Deus, o Senhor nos ensinou isso. E nós pedimos, Senhor, nesta manhã, Senhor, esteja tocando o meu coração, o coração dos meus irmãos onde eles estão. Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos tão falhos. Ah, Senhor, nós somos tão cheios de verdades. Mas, Deus, nos vença. Senhor, que nós sejamos vencidos nesta manhã. Senhor, pelo Senhor, que nosso coração tenha esse desejo verdadeiro, genuíno. Porque muitas vezes nós falamos isso, mas não é o que está no nosso coração. Muitas vezes a gente nem consegue entender a dimensão disso. Senhor, mas eu quero ser vencida pelo Senhor nesta manhã. Eu quero morrer para o meu eu, para os meus achismos, para a minha forma de pensar. Porque certamente se eu seguir a minha forma de pensar, se o Senhor aparecesse na minha frente, eu soltaria Barrabás. Senhor, porque a nossa sabedoria, ela é muito menor que a sua sabedoria, assim como a terra dista do céu. Isso está na tua palavra. Deus, mas eu quero te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem feito. Por mais difícil que seja muitas vezes, por mais que muitas vezes eu faça birra, eu não entenda, e eu fique triste com o Senhor, porque tudo isso acontece no relacionamento de pai e filho. E quantas vezes a gente olha e dá a impressão que estamos sendo injustiçados e esquecemos que a nossa justiça é o Senhor e que nós somos tão pequenos de alma e queremos dizer para o nosso Criador a forma que ele tem que agir, né? Muitas vezes a gente não fala isso, mas as nossas atitudes, a nossa forma de se posicionar, muitas vezes é isso que chega para o Senhor. Ah, Deus, eu até me emociono porque a nossa visão ela é tão curta, e o Senhor é tão amoroso. Nesta manhã, Senhor, eu quero te pedir que abençoe, que guarde e proteja cada pessoa que está ouvindo esta oração e que vai ficar comigo aqui na devocional, porque eu sei que toda palavra ela tem um propósito, certo, né? Se for uma pessoa, Senhor, já valeu a pena. Então, nesta manhã, nós queremos continuar o nosso desafio de falar sobre as mulheres da Bíblia. Nós falamos sobre Abraão, nós falamos sobre Sara, nós falamos sobre Eva, né? Nós falamos sobre Agar. E agora, me parece que tem alguém que vai entrar nesse cenário, que também é da família de Abraão. Nós vamos falar de uma mulher que ela passou muito rápido na história da Bíblia, mas ela teve um propósito muito grande, né, acerca do gerar, né. Ela gerou 8 filhos, e desses 8 filhos, na verdade acho que 9 filhos, né, porque ela teve 8 filhos, ela teve 8 filhos homens, né, e um deles se chamava Betuel, né. Então vamos lá comigo para você entender o que eu vou falar, tá. A Milca é o nome dessa grande mulher. Ela é mulher de Naor. Ai, Simone, mas quem é? Tá lá em Gênesis 24:15, né? Tá lá em Gênesis 24:15. Milca é irmã de Abraão. Olha que legal. Olha aí, Deus vai continuar desenhando a história, né? Mais uma mulher que aparece na história da Bíblia por causa de Abraão e Sara, por causa do propósito e do que Deus tinha para frente, por causa da palavra que foi lançada para Abraão um dia. E as coisas vão continuando, Deus faz tudo ao mesmo tempo, os processos, o tempo, né, das coisas se construírem, o tempo da edificação, onde ninguém vê. Só quem está sendo socado, a terra que está sendo trabalhada é que sabe. Aí quando começa a aparecer, e de repente está aquele prédio maravilhoso, e as pessoas, nossa, mas foi tão rápido, mal sabe
que a mesma estrutura que cria-se para cima é a mesma ou deveria ser a que se cria para baixo, para que tenha sustentação nessa edificação. Então, se Deus está trabalhando no seu caráter, na sua personalidade, na sua estrutura, por mais que esteja doendo, agradeça, porque o que ele vai construir para cima, essa terra que está dolorida e precisava passar por isso, para que a hora que tiver com a edificação pronta não venha ruir, né? Lembra que nós somos solo, edificado sobre a rocha e não sobre a areia? Se fosse sobre a areia era rapidinho, mas também a queda era rápida. E nós não somos daqueles que o Senhor faz de qualquer jeito, né? Você não é bijuteria do Senhor, você é ouro. O ouro é forjado no fogo. O ouro é encontrado, o ouro não fica à disposição em qualquer esquina, entendeu? Né? Ah, Simone, então eu tenho que me esconder, então eu não posso me relacionar, não tem nada a ver com isso. Você tem e deve se relacionar. Você tem e precisa estar no meio. Mas você precisa guardar o tesouro do seu coração. Você precisa guardar o mais precioso que a sua vida tem. E só entregar para as pessoas que Deus permitir. E quando Deus permitir. Senão, guarda. Sobretudo que deve guardar, guarda o seu coração. Olha, isso nem estava no script. Então Deus está falando aí com alguém. Sobretudo que você deva guardar, guarda o seu coração. Aprenda a viver no meio, mas guarde o mais precioso, guarde, se blinde, né? Não é viver armado, é viver guardado pelo Senhor, é diferente. Na certeza que de todos os lugares por onde você vai, por causa da forma que você tem se guiado, você tem vivido sobre a terra como filha amada do Pai, como filho amado do Pai. Você é menina dos olhos de Deus, e na menina dos olhos de Deus ninguém pode tocar. E se você tem deixado eu tocar, é você a culpada, não é o pai, né? Nós não podemos, eu vou falar agora uma palavra direcionada para mulheres aqui. Eita, você que é mulher, se valoriza. Eu sou viúva, querida. Eu sei que eu estou falando para você. O Senhor pode conferir uma graça aí para você. Sabe, você não é bijuteria barata. Você não é uma semijoia qualquer. Você é ouro. Mas só que lembra que pérolas, quando é jogado aos porcos, ele não sabe discernir, porque o porco ele come lavagem. Então, se tiver uma pérola ali no meio, ele engole. Você tem permitido entrar na barriga da baleia, porque você tem fugido do propósito, Jonas. Você tem permitido que te tratem como uma peça qualquer, mas você não é qualquer, você é joia rara do Senhor. Mas esse valor, quem tem que entender primeiro é você. Deixa Deus falar com você nessa manhã. Você não precisa ficar numa prateleira como lá no sacolão, que qualquer um passa e pega e leva. Não, não. Você tem um valor imensurável. E sabe qual o valor desse ouro? Sangue de cruz. Foi de graça para você, mas custou muito. Você tem filhos? Se você tem filhos e é mãe, você fica muito triste quando você vê um filho não entendendo o que você fala, né? E se você vê alguma coisa sendo desvalorizada na vida deles porque eles escolheram isso sangra em você. Imagina o coração do pai que entregou o filho dele para morrer por mim, por você, a preço de sangue. Tenha essa convicção. Mas voltando aqui, eu tive que entregar, perdão aí os demais. Então, Milca, o nome dela está mencionado na palavra, mas não há registro sobre a vida e o caráter dessa filha de Harã, né? Filha de Harã, Harã era pai de Abraão. Mesmo assim, o que nós podemos aprender com a vida de Milca? Seu nome significa rainha, reinou sobre a terra. Olha isso, né? Era filha de Harã, que também era pai de Abraão. Era irmã de Abraão e amigo de Deus, o fundador da nação hebraica. Era cunhada de Sara, a formosa mulher da fé. Seu marido era Naor, irmão de Abraão. Teve 8 filhos, então você vai vendo aí, ó, irmão de Abraão, né? Era cunhada, né? Seu marido era Naor, irmão de Abraão. Então Naor era irmão de Abraão. Era cunhada de Sara e formosa mulher da fé. Teve 8 filhos homens e o mais novo chamava-se Betuel. Quem foi esse Betuel? Era avó da encantadora Rebeca,
né? Filha de Betuel. Betuel, Betuel foi o filho de Milca, que originou Rebeca. Então, Rebeca era filha de Betuel. Então, era neta de Milca, né? E bisneta de Abraão, vai vendo. Que veio a casar-se com Isaac. Mas vai vendo os entremeios. Então, era avó de Rebeca e tia de Isaac. Então, eles eram primos, né? Então, você pode ver que lá no passado tinha muito disso, né? Alguma vez você já se sentiu um zero esquerda, como se não tivesse nada especial? Já chegou a pensar que não há nada de significativo em sua vida e o seu caráter que mereça registro? Apesar disso, do fundo do coração, você sabe quanto ama a Deus? Quanto procura obedecer-lhe e segui-lo em cada passo da sua caminhada? Você também sabe quanto custa segui-lo fielmente? Talvez Milca tenha sido uma mulher assim. Não há registro sobre o que era a sua vida e seu caráter, mas essa omissão de detalhes não tem importância. Milca representa uma rainha discreta, né? Ela foi uma rainha sutil que passou pela história, que pode servir-lhe de exemplo em todos os dias de sua vida. Cada um tem um caráter, tem uma personalidade. Não se sinta despercebida só porque Deus te fez com uma personalidade mais fleumática. Amém? E porque cada um Deus fez com um propósito. Cada um Deus fez de um jeito, querido. Então, Milca, bem provável, foi uma mulher virtuosa que passou pela história, mas deixou Rebeca, que veio casar com Isaac. E por isso, né, todas as outras gerações vieram. Então, querido, é muito oportuno, né? É muito oportuno falar sobre a joia rara de Deus. Então, Milca foi uma rainha que passou sutilmente por uma história. Sabe quando você passa em algum lugar, parece que você não é notado. Só que do seu ventre foi gerado algo precioso para dar continuidade na minha linhagem e na sua, porque nós somos filhos de Abraão. Então, nesta manhã, que o Senhor possa tocar o seu coração e te constranger aquilo que eu não posso e não consigo transferir aqui pela distância, porque eu tô aqui, você tá aí. Mas se você precisa, queridos, de uma oração, se você precisa de alguém que pegue na sua mão para que você avance, para que você continue, talvez você está passando aí por um momento de depressão. Nós temos visto tantos suicídios, não fique sozinha. Talvez você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e você está dilacerado e você não sabe mais o que fazer com a sua história. Eu quero te ajudar. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas um dia o Senhor pagou um preço de sangue pela minha vida. E um dia, no processo da minha vida, no decorrer da minha história, teve uma situação em que eu vivi e que eu achei que eu ia morrer. Eu orei muito, eu jejuei. E eu falei, eu não vou cair. Eu não vou esmorecer. Porque eu sei que foi um preço alto que Jesus pagou para mim na cruz do Calvário. Queridos, e quando eu passei daquela situação, porque eu achava que eu não ia prevalecer, que eu estava olhando para mim. Mas o meu Deus, o meu Pai, que é seu Pai, Ele me segurou tanto na mão. Ele me mostrou estratégias que eu precisava fazer para guerrear aquele momento que eu estava passando. E quando eu saí viva daquele momento, eu falei, Deus, se eu sair viva dessa situação, eu vou dar trabalho para o inferno e eu vou arrancar mulheres do inferno. E eu tenho vivido essa verdade. Eu tô aqui para dizer para você que eu sei o limite da sua dor. E eu tô aqui para te ajudar, para ser um pequeno Cristo aqui na terra, porque não tem outra coisa que valha mais a pena do que isso. Porque a nossa vida não é aqui. A nossa história tem uma origem no céu e tem um destino. E eu quero te ajudar a voltar para o céu e não para o inferno. Queridos, eu já passei por limites tão altos nesta terra. Quem conhece a minha história sabe, eu convido você a visitar o meu canal e a dar uma passeada sobre ele para que você conheça um pouco mais da minha história. Ou que você pode me chamar aí no PV para que a gente possa marcar um momento para a gente orar juntos e eu poder dizer um pouquinho sobre o que o Senhor fez na minha vida e quem sabe você seja curado e restaurado, porque esse é o chamado, esse é o dom que Deus colocou sobre a minha vida e eu quero tocar a sua vida para te ajudar. Amém? Talvez você é um soldado ferido que se feriu com a igreja e que sofreu e que está aí à margem, à beira do caminho, perdendo a vida.
não morra. Eu tô aqui para te dizer que é possível, que existe igrejas sérias, que existem pessoas que pagam um preço sim. Eu sou uma pessoa que eu não sou perfeita, mas eu pago esse preço e eu tô aqui para te ajudar a sair desse lugar. Até o Último Homem, assista esse filme, e eu me sinto esse soldado para te ajudar. E não importa o que você está passando, é possível, eu tô aqui para te ajudar, esse é o meu chamado. Entende? Então, pode me chamar no PV, eu te passo meu celular e a gente vai conversar. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e vamos juntos avançar sobre a terra. E amanhã, quem sabe, eu trago mais uma mulher da Bíblia aí para a gente continuar falando, tá ok? Deus abençoe.